acabei de gravar um vídeo falando que todos os episódios que acontecem na nossa vida são manifestações do nosso próprio campo e são convites para o nosso crescimento, nosso aprendizado, para sermos mais plenamente quem somos. A frequência da quinta dimensão é a verdade e a verdade é ser essencialmente quem somos. Agora é uma questão muito importante, né? Porque todo mundo quer espiritual. Eu quero quinta dimensão, quero quinta dimensão. Mas eu já fiz vários vídeos sobre a quinta dimensão, que a quinta dimensão é mais do que espiritual, porque espiritual, tudo é espiritual. A primeira dimensão é espiritual também, né? O nosso sistema reptiliano também é espiritual, tudo, absolutamente tudo que existe é espiritual e é divino, né? Então, eu já falei em vários vídeos que quinta dimensão é a verdade, que é muito mais do que, não é só espiritualidade, tá? Agora, tem uma questão muito importante, que é uma espécie de acordo que a gente precisa fazer, né, com o nosso humano, quando a gente começa a ter essa percepção de caminhar mais para a verdade, de ser mais plenamente quem a gente é. E aí a gente tem que fazer uma negociação, né? A nossa alma faz uma negociação com o nosso ego. Porque aí vem aquela história que Jesus quis dizer, como não é possível servir a dois senhores, ou você serve a essência ou você serve o ego. Então, isso é fundamental. Então, as palavras de Jesus foram muito distorcidas. Então, na verdade, era isso que ele estava dizendo, tá? Naquela época, a gente não conhecia a palavra ego, né? Porque isso vem dos filósofos. Depois, Freud explicou muito o que é o ego, né? Uma instância psíquica, explicou muito bem. Mas é a palavra que define melhor para a gente entender, né? Que é a nossa parte humana. Então, não tem como a gente servir a alma ou o ego, tá? Você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. É claro que você não vai anular, massacrar, reprimir esse ego, porque esse ego é importante, já falei em outros vídeos também, que você também tem que levar em conta a sua criança interior, você tem que levar em conta o seu corpo, você tem que levar em conta que esse ego também precisa ser visto, também precisa, claro que ele não vai estar no domínio, né? Como já falei em vídeo anterior, vamos entender que a alma é o presidente da empresa e o ego é o gerente. Mas esse gerente, ele é extremamente importante para executar, né, as demandas do presidente alma, né? Mas o acordo que precisa ser feito é assim, quem está no comando é a essência. Mas o que eu quero falar especificamente hoje é que aí você vai ter que fluir a aceitação para a não exaltação do ego. Eu vou dar um exemplo bem simples, quando eu gravo um vídeo, quase todos os meus vídeos não tem corte porque é fluxo. É muito raro ter um corte no meu vídeo, porque o fluxo vem. Às vezes eu vou falar de uma coisa, acabo falando de outras coisas. Nunca é planejado os meus vídeos. Então, hoje eu gravei um vídeo da constelação de Virgem. Aí eu eu sabia que queria fazer um vídeo da constelação de Virgem. Aí fluiu de eu gravar um outro vídeo. É tudo sem planejamento. Aí quando eu fui assistir o vídeo da constelação de Virgem, tinha umas duas palavras lá que eu falei sem S. Aí o meu ego falou, puxa, sou uma escritora, eu vou escrever sem S. Mas eu jamais iria cancelar um vídeo que estava no fluxo da essência por eu estar falando português errado. Eu não poderia fazer isso, eu não poderia priorizar o meu ego sobre a minha essência, porque aí eu não estaria sendo eu estaria me violentando. Então, assim, um exemplo bem simples, tá? Então, são pequenos episódios na nossa vida que a gente tem que fazer uma escolha. Quem eu vou servir? Quem eu vou servir? E isso acontece diariamente. Diariamente. Então, eu estou querendo, meu ego está querendo isso, minha alma está querendo isso. O que eu vou fazer? A vida é escolha, a vida é escolha.
Então, quando você vai... então, é um acordo que você tem que fazer com você. Não tem jeito, não tem alternativa. Não tem alternativa. Ou você flui a aceitação para esse ego não ser servido, ou você vai ficar na terceira dimensão. E a terceira dimensão a gente sabe que é a dimensão do drama e do sofrimento. Porque não é que a gente não vai ouvir o ego, mas se a gente viver para servir o ego, a gente sabe que é uma vida de sofrimento, que é o mundo que está aí. Só que, como dizia Jesus, estar no mundo e não pertencer a ele. Não estar nessa dimensão aí do drama, tá? Porque a vida que se serve o ego é drama, é drama. E é tudo isso que vocês já estão cansados de saber. Mas a gente está aqui para falar da luz, né? Não é para falar da sombra. Então, a gente sabe, quando a gente faz as escolhas da nossa alma, a gente fica muito mais feliz. Se vocês olharem para a sua vida, fazer uma retrospectiva e olhar as coisas que foram, assim, não vou falar boas, porque não existe bom e ruim, né? Porque o que foi ruim também foi aprendizado, então beleza, segue o jogo. Mas se você olhar para o seu passado, olhar para a sua história e ver, assim, aquilo que realmente te satisfez, né? Que preencheu, que foi plenitude, foram escolhas da alma. E isso não estou falando das grandes escolhas da vida, né? Com quem eu vou casar, onde eu vou morar, minha profissão. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio que você pode escolher pelo seu inconsciente, pelo seu campo ancestral, pelo campo social, pelo campo que você está inserido, tá? E aí é frustração, né? Ou você pode ir liberando as influências desses campos através da conexão cada vez maior com a sua essência e escolher o que é mais ressonante. E o mais ressonante às vezes pode ser mais desafiante, o mais ressonante pode ser às vezes não tão aprovado, e principalmente com relação aos nossos próximos, né? Os nossos próximos, quando eles não apoiam uma escolha. Não estou falando só das grandes escolhas, tá? Então, essas grandes escolhas, né? Obviamente, se você caminhar para a sua essência, você vai fazer as escolhas mais assertivas no sentido da mais ressonante. Então, não estou falando só das grandes escolhas, que isso é óbvio que uma escolha significativa da vida que não esteja ressonante com a essência traz sofrimento, mesmo que não traga sofrimento, mas não traz entusiasmo no sentido bem da palavra de enteos, de estar em Deus. Então, eu estou falando das pequenas escolhas. A gente tem que treinar o cotidiano. Porque não é todo dia que a gente tem que escolher, não é todo ano que a gente escolhe um casamento, que a gente escolhe uma moradia, que a gente escolhe uma profissão. Então, a gente vai treinar com as pequenas coisas. Aí, todo dia tem pequenas escolhas. Tem pequenas escolhas. E aí você não consegue não ser você. Você não consegue não ser você. Se você observar, todos, assim, pequenas, não é que você vai ficar obsessivo. Ai, tem que sentir o tempo todo que eu vou escolher. Porque também começa, quanto mais você se conecta, eu falo e coloco a mão aqui no portal da alma, né? Quanto mais você caminha para essa conexão com a sua alma, naturalmente você vai fazendo as escolhas ressonantes. Aí você não precisa ficar pensando, eu vou escolher isso ou escolher aquilo. Você vai fluindo para essa escolha mais satisfatória. Bom, então eu fiz esse vídeo para dizer isso, que você quer vibrar na quinta dimensão, não é nem questão de querer, né? A vibração tá aí. Se não entrar nela, você vai perder o trem, aí é dor e sofrimento. Então, é caminhar para a verdade, não tem alternativa, o chamado é esse, é coletivo, e a gente sabe que a gente está vivendo é isso, né? É total convite para dentro, né? Para dentro, para saber quem é você. Então, é isso, vibrar na quinta dimensão, você tem que fazer essa negociação internamente, que quem vai estar aqui no comando é a minha essência. Mas assim, não é a essência não é opressora, tá? A alma não é opressora. Aí, ego, você vai ter que me servir, cara. Não é assim. É assim, amorosamente, porque a essência é amor, a alma é amor. Então, amorosamente, você fala pro seu ego, você fala pra sua criança,
ó, vamos junto aí, né? Equipe, né? Nossa equipe, bacana. Aí você vai fazer uma negociação amorosa com o seu ego. Porque a gente sabe, na educação das crianças é assim, repressão atrai rebeldia, não é com repressão. Porque se a gente reprimir, tudo que a gente reprime na gente, você tem que fazer isso, você tem que... A gente às vezes faz ao contrário, você tem que emagrecer, aí tudo que o corpo vai fazer é não emagrecer, né? Então é amorosamente, a amorosidade da nossa alma com o nosso ego, para esse acordo da quinta dimensão.